O Brasil Imperial foi um festival de escândalos. Imperador com amante oficial, princesa forçada a casar e entrando em depressão, ministro que virou a casaca, jornalista que morreu de forma suspeita e um golpe tão descarado que mudou a história do país. Hoje eu vou te contar os 5 maiores escândalos do Brasil Imperial. Aqueles que fizeram a corte tremer, que viraram fofoca nacional. E que provam uma coisa: o ser humano não muda, só muda a roupa que ele usa. Então pega teu chá ou tua cerveja, porque hoje tem fofoca histórica de alto nível. Bora? E se você curte treta imperial, já deixa o like e vem comigo pro escândalo 5. No número 4 temos Bernardo Pereira de Vasconcelos, o político que deu uma virada tão brusca que deixou todo mundo chocado. Quem era ele? Um dos maiores nomes da política imperial, deputado, senador, ministro da Justiça, ministro do Império, um dos homens mais influentes do país no começo da carreira, liberal e reformista. Crítico ferrenho da monarquia absolutista. Ele defendia descentralização do poder, mais autonomia para as províncias. Reformas políticas. Mas atenção, ele nunca foi anti-escravista. Mesmo como liberal, continuou apoiando a escravidão. E então, nos anos 1840, ele virou o oposto do que defendia. De liberal, virou ultraconservador. Passou a defender forte centralização, repressão a revoltas, manutenção rígida da ordem, defesa aberta da escravidão e usou seu poder para esmagar tudo que antes apoiava. Por quê? Existem algumas teorias. Escolheu pelo pragmatismo político. O lado conservador tinha mais poder, ele migrou para lá. Medo das revoltas populares. O Brasil estava explodindo em rebeliões. Oportunismo puro. Trocou de lado para se manter no topo. A população ficou indignada. Os jornais chamaram de traidor. Os liberais o odiaram. E o mais irônico, ele morreu em 1850 poderoso e confortável, enquanto os aliados que acreditaram nele ficaram a ver navios. Moral da história? Político virando casaca não é novidade. É tradição brasileira desde o século XIX. Virou casaca e ainda saiu por cima. Nada muda nesse país. Comenta aí se você pensou em algum político atual. Bora pro top 3. Agora, no número 3, temos um dos mistérios mais sombrios do Império. A morte de Antônio Borges da Fonseca, conhecido como Libânio, jornalista fiado, opositor feroz, criador de jornais incendiários, defensor inflamado da República, era um tormento para o governo imperial. E em 1844, Libânio morreu. A versão oficial dizia que ele morreu de febre amarela. Mas o timing era suspeito demais, porque Libânio estava prestes a publicar denúncias sobre corrupção, desvio de dinheiro público, ligações políticas com tráfico ilegal. Aí, de repente, ele morre conveniente, né? As teorias: envenenamento, alguns sintomas não batiam com febre amarela, assassinato político, o governo imperial tinha histórico de reprimir críticos, inimigos pessoais. Libânio colecionava desafetos, não houve investigação séria, não houve autópsia transparente. O caso foi abafado. E até hoje é um mistério. Moral da história? Jornalista que incomoda o poder morre, às vezes por doença, às vezes de forma conveniente demais. Morte suspeita demais, né? Se acha que foi assassinato, comenta. Foi morte encomendada. Bora pro top 2. E no número 2 temos o escândalo mais suculento do Império, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, a amante que humilhou uma imperatriz. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre ela, mas vou resumir a treta aqui. Dom Pedro I, o imperador que deu o grito da independência. Era casado com Dona Leopoldina, uma princesa austríaca linda, culta, inteligente, a esposa perfeita. Mas Pedro estava nem aí. Ele se apaixonou por Domitila de Castro, uma paulista linda, esperta e ambiciosa. E olha o nível da treta. Pedro deu um palácio para ela no Rio de Janeiro, deu o título de Marquesa de Santos. E o mais humilhante, nomeou a dama de honra da imperatriz Leopoldina. Levava ela para eventos públicos, dava joias, vestidos, fortunas e o pior, convidou ela para o Palácio Imperial. Isso mesmo, a amante foi convidada para um evento oficial. No palácio da esposa, Leopoldina teve que receber Domitila, cumprimentá-la, fingir que estava tudo bem, na frente de todo mundo. O escândalo. A sociedade pirou. Chamavam Domitila de interesseira, aventureira, destruidora de lares. Mas ela estava nem ligando, porque ela tinha o imperador aos pés dela.
E Leopoldina? Leopoldina sofria em silêncio. Escrevia cartas angustiadas para a família na Europa. Até que em 1826, ela morreu. Oficialmente, febre após aborto espontâneo. Mas muitos acreditam que ela morreu de coração partido, de humilhação, de tristeza. E Dom Pedro chorou, ficou arrasado, disse que perdeu a melhor mulher do mundo, mas continuou com Domitila. Até que anos depois ele se casou de novo. E a nova esposa disse: ou é ela, ou sou eu. Pedro escolheu a nova esposa e mandou Domitila embora. Moral da história? Poder baseado só em atração física não dura. E no final, Domitila ficou rica, mas morreu sozinha e odiada por todos. Amante oficial, imperatriz humilhada, morte suspeita. Novela das 9 não chega perto disso. Deixa o like se tá chocado e bora pro escândalo 1. E finalmente no número 1, o maior escândalo político do Brasil imperial. O golpe da maioridade, quando políticos fraudaram a Constituição para colocar uma criança de 14 anos no poder. Contexto, em 1831, Dom Pedro I abdicou e voltou para Portugal. Deixou o filho Pedro de Alcântara como imperador. Só que tinha um problema. Pedro tinha 5 anos. Então criaram uma regência, tipo um governo provisório, até Pedro crescer. E, segundo a Constituição, Pedro só poderia assumir o trono aos 18 anos. Mas aí, o Brasil estava um caos na década de 1830. Revoltas em todo canto, cabanagem, sabinada, balaiada, farroupilha. O país estava desmoronando e a regência não conseguia controlar nada. Então, alguns políticos tiveram uma ideia genial. Leia-se golpista. E se a gente declara que Pedro já é maior de idade, mas ele tem 14 anos? Não importa. A gente declara que ele já pode governar. E foi exatamente isso que fizeram. Em 23 de julho de 1840, um grupo de políticos foi até Pedro e disse: Majestade, o povo quer que o senhor assuma o trono agora. Pedro, com 14 anos, meio confuso, perguntou: Mas eu posso? E os políticos responderam com a famosa frase: Quero já. E pronto. Golpe dado. Pedro foi declarado maior de idade com 14 anos e assumiu o trono. O escândalo. Isso foi uma fraude constitucional. A Constituição dizia claramente 18 anos. Mas eles simplesmente ignoraram porque era conveniente. Porque os políticos queriam um imperador manipulável, uma criança que eles pudessem controlar. E funcionou. No começo, sim, né? Pedro II era jovem, inexperiente. Os políticos mandavam nele. Mas, com o tempo, Pedro cresceu e virou um dos melhores imperadores que o Brasil já teve. Culto, inteligente, progressista. E começou a mandar nos políticos. A ironia é linda. Moral da história? O maior escândalo do Império foi um golpe. Um golpe que violou a Constituição, que colocou uma criança no poder e que mostrou que no Brasil, Constituição é só papel quando convém. E aí, qual escândalo você achou pior? As joias que sumiram? O político que virou casaca? O jornalista morto misteriosamente? A amante que humilhou a imperatriz? Ou o golpe que fraudou a Constituição? Comenta aí qual foi o mais sujo para você. E olha, todos esses escândalos aconteceram há mais de 100 anos. Mas parecem ontem, né? Porque, no fundo, nada muda. Políticos trocando de lado, jornalistas morrendo misteriosamente, escândalos amorosos na elite, golpes contra a Constituição. É tudo história se repetindo. Se você curtiu esse Top 5, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que adora uma fofoca histórica. Aqui no Era Uma Vez na História, a gente conta o passado de um jeito que você entende o presente. Valeu por assistir e até segunda-feira com mais treta histórica. E lembra, o Brasil sempre foi uma novela. A gente só esquece os capítulos antigos.